Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal 4K. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Felipe e eu espero que este canal e os nossos vídeos possam te abençoar e edificar a sua vida de alguma maneira. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho e sem mais delongas, bora pro vídeo! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 dicas práticas de como nós podemos iniciar ou então permanecer com a nossa vida de devocional ativa em Deus. Sabe? Conversando com muitos jovens, nós conseguimos perceber a dificuldade que é de nós conseguirmos manter uma vida de devocional, ou seja, uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra de Deus. E o que nós precisamos compreender é que se nós somos cristãos de verdade, nós precisamos de fato ter uma vida de entrega e de devocional ao Senhor. Pelo simples fato de que Jesus, ele era um cara que sim, ele era um cara que orava, ele era um cara que tinha um amplo conhecimento da palavra de Deus. Então, se nós vamos pegar a Bíblia e ler lá em Mateus 6,6, Jesus vai falar sobre a oração e ele fala isso como se fosse algo muito comum no nosso cotidiano, ou que deveria ser algo muito comum no nosso cotidiano. Então ele fala, quando orares, entre no seu quarto, feche sua porta e ore a Deus em secreto. Então você percebe que essa expressão, ele estava se referindo como se fosse um costume comum, ou que deveria ser um costume comum. Então, o simples fato de Jesus ser um exemplo e ele nos ensinar que nós devemos orar e ter um devocional a Deus, isso por si só já basta para que nós possamos compreender a importância dessa ferramenta poderosa para crescermos em Deus, que é a oração e a leitura da palavra. Então, fique com a gente até o final e vamos para a primeira dica. Dica número 1. Estabeleça pequenas metas diárias. Você provavelmente já se deparou com as frases do tipo: ah, eu tenho que orar por pelo menos 1 hora por dia. Eu tenho que ler pelo menos 6 a 10 capítulos da Bíblia por dia, porque assim no final do ano eu já li a Bíblia inteira. E por mais maravilhoso que isso seja, eu quero que você esqueça isso um pouco, porque se você está iniciando uma vida de entrega a Deus, ou se você tem dificuldade de ter uma rotina de devocional, provavelmente você não vai conseguir estabelecer essas metas. Então, vai aos pouquinhos. Começa hoje orando 10 minutos. Começa hoje lendo um capítulo da sua Bíblia por dia. Pense o seguinte, se você ler um capítulo da Bíblia por dia durante um ano, em um ano você leu 365 capítulos da Bíblia. Realmente, você pode parecer, mas um capítulo da Bíblia por dia é muito pouco. Mas orar 10 minutos é muito pouco. Só que é o seguinte, gente, daqui a uma semana você vai estabelecer uma outra pequena meta. Então se você orou 10 minutos nessa semana, na outra você começa a orar 15. Se você lê um capítulo da Bíblia por dia, na outra semana você começa a pegar 2 capítulos por dia. E assim sucessivamente até você conseguir estabelecer uma meta diária, uma rotina diária. Sabe? Então, esquece um pouquinho essas frases, vai devagarzinho, não tem problema nenhum. Felipe, mas é muito pouco orar 10 minutos, é muito pouco ler um capítulo da Bíblia por dia. Pessoal, pare e pense o seguinte, Deus fez esse mundo e tudo aquilo que existe aqui na Terra em 7 dias. O que será que Deus pode fazer na sua vida se você separar 10 ou 15 minutos por dia para Ele? Dá uma refletida aí. Então, não se prenda a essas frases que você vai ter que orar muito e ler muito. Deixa isso ser algo natural. Começa aos pouquinhos e vai aumentando e assim você vai estabelecendo metas e metas e metas até você chegar naquele tempo de qualidade ou que você julga ser um tempo de qualidade de entrega para Deus. Dica número 2. Entenda e compreenda o teu lado humano. Você tem que compreender, primeiro ponto, que oração e leitura da palavra são práticas espirituais. Só que a Bíblia vai nos ensinar que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Ou seja, bem provavelmente, e na grande maioria das vezes, eu e você, nós não vamos acordar com vontade de orar e de ler Bíblia. Porque por mais que eu seja hoje um ser espiritual, eu ainda habito dentro de um corpo feito de carne.
E essa carne, ela milita contra as práticas espirituais e contra o Espírito. Então, se eu for esperar ter vontade de orar para orar, for esperar ter vontade de ler para ler, eu nunca vou fazer isso. Porque olha o que Paulo vai falar. Paulo falava assim, ó, eu subjugo o meu corpo e faço dele meu escravo. Quando Paulo fala isso, ele fala para que ele pudesse continuar pregando e falando de Jesus. Só que eu e você, se nós almejamos tanto falar de Jesus ou crescer em Deus, uma vida de devocional, nós temos que compreender que isso são práticas espirituais. E eu não posso ficar esperando eu acordar e ter vontade de fazer para fazer. Então, assim como Paulo, força o teu corpo a orar mesmo sem vontade de orar. Separa o teu tempo mesmo se você estiver com sono, cansado ou se você não estiver com vontade. Pegue a tua Bíblia e leia. Por mais que dê sono, por mais que pese os olhos e tudo mais, entenda, gente, não espere ter vontade de fazer para fazer. Dica número 3, procure sempre se manter numa constância. Galera, aqui disciplina é a palavra-chave. Quando Jesus foi ensinar os seus discípulos a orar, um dos trechos ou uma das partes da oração de Jesus é que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Só que o próprio Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, da mesma maneira que eu e você nós comemos todos os dias, é fundamental para o nosso crescimento espiritual também nos alimentarmos de Jesus todos os dias. Então não se apegue muito ao fato de se você está orando por muitas horas ou se você está lendo muitos capítulos por dia. Mas se apegue ao fato de você conseguir manter isso sempre numa constância, porque isso vai te ajudar a criar uma rotina. E essa rotina vai te levar para um crescimento espiritual. Dica número 4, seja estrategista. Você se conhece mais do que ninguém e sabe quais são os períodos do seu dia que você está mais cansado ou menos ativo. Não procure fazer o seu devocional durante esses momentos de cansaço. Pelo contrário, qual é o melhor momento do seu dia para você? É de manhã? De manhã você consegue acordar e está super ativo, está bem? Então procure fazer o seu devocional de manhã. Se o seu melhor é à tarde ou à noite, procure fazer durante a tarde ou à noite. Eu, por exemplo, toda a minha rotina é feita de tarde para a noite, então quando chega de madrugada eu ainda estou muito ativo. Então eu consigo fazer o meu devocional de madrugada sem problema nenhum. Só que o importante, galera, é você sempre entregar o seu melhor. E você só vai conseguir entregar o seu melhor para o Senhor se você estiver realmente no seu melhor momento do dia. Então seja inteligente, procure aquele período que você está mais ativo e tenha um bom devocional ao Senhor. Dica bônus! Ah, você achou que já tinha acabado o vídeo, né? Eu sei que você pensou isso daí. Só que aguenta mais um pouquinho aí, galera. Pessoal, é o seguinte, leve sempre o seu momento de devocional um caderninho de anotação junto com uma caneta. Porque tudo aquilo que você está lendo, que você achou interessante ou que você teve uma dúvida, anota no seu caderninho que é para depois você meditar ou pesquisar em cima daquela dúvida ou curiosidade que você achou. Cara, isso vai te dar um entendimento muito bacana sobre a palavra de Deus. Pode parecer besta, mas não é. E uma outra dica bônus, procure comprar um livrinho de devocional. Cara, isso vai te ajudar muito a criar uma rotina e também isso vai te ajudar muito para você que tem dificuldade no entendimento das escrituras, porque todo livro de devocional vai vir um textinho que é para você ler, entender e depois meditar em cima disso. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma maneira. Se você tem alguma outra dica de devocional ou de como manter uma rotina de devocional, comenta aqui embaixo e não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Fui!